Um computador quântico não se parece apenas diferente do laptop ou do smartphone que usamos todos os dias. Ele segue leis da natureza completamente distintas. Enquanto os computadores clássicos processam informações como zeros e uns, os computadores quânticos trabalham com os chamados qubits, que podem assumir vários estados ao mesmo tempo. Isso soa abstrato, mas é exatamente aí que reside seu poder extraordinário. Tarefas que até os supercomputadores mais rápidos levariam mais tempo do que a idade do universo para resolver podem, sob certas condições, ser concluídas em minutos. Hoje, a Google afirma ter alcançado um avanço tecnológico que um dia poderá viabilizar novos medicamentos ou até revolucionar a produção de alimentos. Se desenvolvimentos como esse te fascinam e você quer entender para onde tudo isso pode nos levar, então continue acompanhando e escreva nos comentários o que você pensa ao final, porque esta história pode se tornar muito maior do que parece à primeira vista. A repórter da ABC, Elizabeth Schulze, recebeu um raro acesso ao laboratório quântico altamente protegido da empresa. Em outubro de 2025, Hartmut Neven, líder da divisão Quantum AI do Google, estava em um laboratório criogênico em Santa Bárbara. Ao seu redor, havia sistemas de resfriamento complexos, tubulações, sensores e uma estrutura metálica que parecia mais uma obra de arte científica do que um computador. Dentro daquela instalação, encontrava-se o chamado Chip Willow, um dos processadores quânticos mais avançados já construídos. Durante um teste, algo inesperado aconteceu. Um sinal que havia sido enviado ao sistema retornou, mas não enfraquecido, como a física convencional sugeriria. Ele estava mais forte, claramente mais forte, e não era caótico. Apresentava estrutura, ritmo, repetição. O padrão lembrou alguns presentes de um fenômeno observado por Nikola Tesla no ano de 1899, em Colorado Springs, uma experiência que o marcou profundamente pelo resto da vida. Agora, aparentemente, algo semelhante havia sido reproduzido, e engenheiros e físicos se viram diante de uma pergunta desconfortável. O que exatamente havia respondido? Colorado Springs, 1899. A cidade ofereceu a Tesla eletricidade gratuita e um terreno, esperando que seus experimentos trouxessem fama mundial à região. Ele construiu um laboratório simples de madeira na periferia, próximo às Montanhas Rochosas. Do lado de fora erguia-se uma enorme torre metálica de cerca de 60 metros de altura, coroada por uma esfera de cobre sob tensão elétrica. No interior, havia bobinas de cobre maciças, transformadores e chaves elétricas. Faíscas cruzavam o ambiente. O ar tinha cheiro de ozônio. No centro do laboratório, encontrava-se um receptor de rádio extremamente sensível. Tesla o ajustou para frequências entre 8 e 20 e 2 kHz. Uma faixa tão baixa que ondas eletromagnéticas podem atravessar grandes distâncias através de rochas e até da água do mar. Durante semanas, ele ouviu atentamente os sinais naturais da Terra, mapeou descargas elétricas, atividade solar, distúrbios atmosféricos, registrou cada clique e cada ruído. Sabia exatamente quais padrões eram normais. Mas certa noite, algo surgiu que não se encaixava em suas observações anteriores. Um sinal recorrente, ordenado, regular. Soava como se estivesse contando. 1, 2, 3, pausa. Novamente 1, 2, 3. Não parecia aleatório nem caótico. Tesla verificou todas as fontes conhecidas. O Sol, auroras, correntes terrestres. Nada correspondia ao padrão. Ele permaneceu acordado a noite inteira ouvindo. O sinal não desaparecia. Anos depois, escreveu que a experiência o assustou profundamente. E isso é notável, porque Tesla não era alguém que se intimidava facilmente. Trabalhou com alta tensão, deixou raios artificiais atravessarem seu corpo e demonstrou transmissão de energia sem fio. Ainda assim, aquele sinal lhe pareceu diferente. Para ele, parecia uma estrutura inteligente, quase uma mensagem. A comunidade científica reagiu com ceticismo. Alguns atribuíram o episódio a distúrbios atmosféricos, outros à imaginação. A imprensa, em parte, ridicularizou a história. Durante décadas,
o episódio permaneceu como uma nota curiosa na biografia do inventor. Quase um século depois, em 1996, os engenheiros Kenneth e James Corum decidiram reconstruir o experimento de Tesla. Recriaram seu receptor o mais fielmente possível. Mesmas faixas de frequência, componentes semelhantes, metodologia comparável. Sob condições atmosféricas adequadas, realizaram medições e, de fato, registraram sinais periódicos na mesma faixa de frequência. Pesquisas posteriores sugeriram uma explicação plausível. A Lua Io de Júpiter interage com o intenso campo magnético do planeta, gerando pulsos de rádio que, em determinadas circunstâncias, podem alcançar a Terra. Tesla pode ter sido um dos primeiros a captar um sinal natural vindo do espaço, décadas antes da consolidação da radioastronomia. Mesmo com essa explicação natural, permanece um paralelo interessante. Tanto Tesla quanto a equipe do Google observaram um sinal que não correspondia ao padrão esperado. Voltemos a Santa Bárbara, outubro de 2025. O chip Willow opera em temperaturas próximas ao zero absoluto, apenas alguns milikelvin acima de menos 273 graus Celsius. Nesse frio extremo, circuitos supercondutores obedecem às regras da mecânica quântica. O Google testava uma tarefa projetada especificamente para medir o desempenho de processadores quânticos. O resultado? O chip resolveu o cálculo em poucos minutos. Supercomputadores clássicos levariam, teoricamente, um tempo extremamente longo para executar o mesmo teste. Em experimentos adicionais, a equipe investigou os chamados ecos quânticos. Um estado quântico é criado, evolui ao longo do tempo e depois é matematicamente rebobinado para observar como o sistema reage. Normalmente, espera-se que sinais percam energia com o tempo. No entanto, sob determinadas condições, pode ocorrer interferência construtiva, ondas que se reforçam mutuamente. Esse é um fenômeno físico bem conhecido. Hartmut Neven declarou publicamente que algumas interpretações da mecânica quântica, como a interpretação de muitos mundos, poderiam oferecer um modelo teórico para compreender o enorme poder computacional dos computadores quânticos. Essa interpretação remonta a Hugh Everett e sugere de forma simplificada que todos os estados quânticos possíveis se realizam, mas em ramificações separadas da realidade. Importante, trata-se de uma interpretação, não de uma prova de comunicação entre universos paralelos. Críticos como a física Sabine Hossenfelder enfatizam que os problemas testados são cuidadosamente escolhidos para demonstrar vantagem quântica. Isso não significa acesso a outras dimensões, mas sim a capacidade de explorar estruturas matemáticas específicas de forma mais eficiente. Ainda assim, o fascínio permanece. Dois momentos separados por mais de um século. Um inventor em uma cabana de madeira e uma equipe de físicos em um laboratório de alta tecnologia. Ambos enviam sinais. Ambos registram respostas que inicialmente parecem inesperadas, mas entre uma interferência explicável fisicamente e a suposição de comunicação inteligente, há uma diferença enorme. A ciência avança examinando afirmações extraordinárias com evidências extraordinariamente sólidas. E é exatamente aqui que nos encontramos hoje. Em um ponto em que a tecnologia abre possibilidades que há poucas décadas seriam impensáveis. A pergunta não é se os computadores quânticos são fascinantes. Eles indiscutivelmente são. A questão é como interpretar corretamente suas capacidades. No laboratório criogênico, reinava silêncio absoluto e concentração total. O chip Willow não era apenas mais um processador, era o resultado de anos de pesquisa intensa, bilhões em investimentos e uma corrida tecnológica envolvendo grandes corporações e instituições estatais ao redor do mundo. Circuitos supercondutores, integrados a um sistema de resfriamento extremamente complexo, operavam próximos ao zero absoluto. Nessa temperatura extrema, partículas deixam de se comportar como pequenas esferas sólidas e passam a agir como ondas de probabilidade. É exatamente esse comportamento que torna os computadores quânticos tão especiais e tão difíceis de compreender. O experimento realizado naquele dia era, em princípio, rotineiro. Um estado quântico preparado foi inserido no sistema. Ele evoluiu por determinado período e, em seguida, a dinâmica foi matematicamente invertida para produzir um chamado eco quântico.
quântico. Em sistemas clássicos, esperaríamos que qualquer sinal se tornasse mais fraco com o tempo. A energia se dissipa, a desordem aumenta, perturbações se acumulam. Porém, no mundo quântico, sob condições cuidadosamente controladas, pode ocorrer algo diferente: interferência construtiva. Ondas se sobrepõem de forma a se reforçarem mutuamente. Os dados mostraram exatamente isso. O sinal retornou mais intenso do que o previsto. Não porque energia tivesse surgido do nada, mas porque amplitudes de probabilidade se somaram de maneira coerente. Na teoria, isso é perfeitamente descrito. Na prática, porém, a clareza e estabilidade do padrão chamaram atenção. Não foi um erro isolado de medição. Os sensores foram recalibrados, as medições repetidas. O resultado permaneceu consistente. Quando Hartmut Neven mencionou novamente a interpretação de muitos mundos como uma possível estrutura conceitual para refletir sobre esses fenômenos, o debate ganhou força. A proposta de Hugh Everett, formulada na década de 1950, sugere que todos os resultados possíveis de uma medição quântica ocorrem, mas em ramos distintos da realidade. Isso, no entanto, não implica troca de informações entre universos paralelos, nem qualquer tipo de colaboração cósmica. Trata-se de uma interpretação matemática da mesma equação fundamental que outras abordagens também utilizam. Ainda assim, a imagem é poderosa. Quando um computador quântico processa múltiplos estados simultaneamente, pode parecer que está explorando diversos caminhos de cálculo ao mesmo tempo. Tecnicamente, isso ocorre por meio de superposição e interferência dentro de um único sistema físico. Não há magia envolvida, apenas física profundamente contra-intuitiva. A lembrança de Nikola Tesla ressurge não por haver conexão comprovada entre os eventos, mas porque ambos os episódios compartilham um elemento narrativo semelhante. Um sinal é enviado, uma resposta inesperada surge, e a interpretação determina se o episódio será tratado como ciência rigorosa ou mito fascinante. Tesla inicialmente especulou sobre inteligência por trás do padrão que observou. Posteriormente, explicações naturais mostraram-se plausíveis. No caso do Google, estamos ainda na fase de interpretação cautelosa. É fundamental distinguir entre padrão e intenção. A natureza produz estruturas impressionantes o tempo todo. Flocos de neve apresentam simetria complexa. Pulsares emitem sinais extremamente regulares. Cristais crescem em formas geométricas precisas. Ordem não implica consciência. No laboratório quântico, um eco amplificado demonstra controle refinado de interferência, não diálogo com outra dimensão. O verdadeiro avanço está em outro ponto. Processadores como o Willow conseguem resolver classes específicas de problemas com eficiência extraordinária, especialmente simulações de sistemas quânticos e certos desafios de otimização. Isso abre perspectivas na química, na ciência dos materiais e na farmacologia. Moléculas que hoje só podem ser modeladas de forma aproximada poderiam, no futuro, ser simuladas com maior precisão. Enzimas complexas, novos tipos de baterias, materiais supercondutores. Tudo isso pode se tornar mais acessível graças a simulações mais exatas. Ao mesmo tempo, especialistas alertam para a necessidade de moderação. Experimentos de chamada vantagem quântica geralmente envolvem tarefas altamente específicas, projetadas para evidenciar superioridade em determinados cenários. Isso não significa que computadores clássicos estejam obsoletos. Na prática, ambos devem coexistir e se complementar. Um computador quântico totalmente tolerante a falhas, capaz de operar longamente sem perder coerência, ainda representa um enorme desafio de engenharia. Mesmo assim, o progresso é tangível. Novos laboratórios estão sendo construídos. Técnicas de fabricação são refinadas. Códigos de correção de erros são aprimorados. Algumas empresas projetam que, em 5 a 10 anos, sistemas mais robustos estarão disponíveis. Se isso resultará em revolução científica ou em evolução gradual,
real dependerá do sucesso na superação dessas barreiras técnicas. O que permanece é a fascinação humana diante do desconhecido. De uma cabana de madeira, no final do século XIX, a um laboratório ultramoderno no século XXI, o fio condutor é o mesmo: o desejo de tornar o invisível mensurável e o aparentemente impossível calculável. A natureza não responde com intenções, mas com leis. Nossa tarefa é compreendê-las. Quando perguntamos se existe algo do outro lado, talvez a formulação mais adequada seja que novos conhecimentos sobre matéria, energia e informação surgirão à medida que dominarmos com mais precisão o mundo quântico. Talvez a verdadeira descoberta não seja uma resposta externa, mas uma ampliação do nosso próprio entendimento. Se imaginarmos o que aconteceria caso os computadores quânticos atingissem todo o seu potencial, percebemos que estamos apenas no início. Os sistemas atuais são sensíveis, requerem resfriamento extremo e são vulneráveis a ruídos. Mas o mesmo poderia ter sido dito dos primeiros computadores clássicos, que ocupavam salas inteiras e eram muito menos confiáveis que os dispositivos que carregamos hoje no bolso. Caso a estabilidade e a escalabilidade avancem significativamente, os impactos poderão ser profundos. Na química, simulações precisas de interações moleculares poderiam acelerar drasticamente a descoberta de medicamentos. Em vez de anos de testes experimentais, modelos preditivos mais detalhados poderiam orientar pesquisas de forma direcionada. Na ciência dos materiais, poderíamos desenvolver baterias com maior densidade energética ou painéis solares mais eficientes. Até mesmo a agricultura poderia se beneficiar por meio de algoritmos de otimização mais avançados. Entretanto, cada avanço tecnológico traz responsabilidades. Computadores quânticos, em estágio suficientemente avançado, poderiam comprometer certos métodos criptográficos atualmente utilizados para proteger comunicações digitais. Por essa razão, pesquisadores trabalham simultaneamente em algoritmos de criptografia resistentes a ataques quânticos. Progresso implica não apenas novas capacidades, mas também novas formas de proteção. Do ponto de vista filosófico, a mecânica quântica desafia intuições profundamente enraizadas. Partículas podem existir em superposição, probabilidades substituem certezas rígidas, medições influenciam sistemas. Porém, reconhecer a estranheza da natureza não significa atribuir-lhe intenções ocultas. Significa aceitar que nossa experiência cotidiana não é o padrão definitivo da realidade. A história de Tesla frequentemente é romantizada. O gênio incompreendido, muito à frente de seu tempo. Sem dúvida, ele foi extraordinário, mas também interpretou dados à luz de hipóteses que nem sempre se confirmaram. Isso não diminui sua grandeza. Ao contrário, reforça uma lição essencial. Descobertas exigem tanto imaginação quanto disciplina crítica. No presente, observamos dinâmica semelhante. Entre resultados experimentais impressionantes e manchetes sensacionalistas, existe um espaço ocupado pela análise meticulosa, pela revisão por pares e pelo debate científico. É nesse espaço que a verdadeira ciência se desenvolve. Talvez o paralelo mais forte entre 1899 e 2025 não seja um sinal misterioso, mas o impulso humano de buscar significado no inesperado. Sempre que nos aproximamos de uma fronteira do conhecimento, surge a sensação de que estamos prestes a compreender algo fundamental. Às vezes, essa sensação se confirma, outras vezes revela-se projeção de nossas expectativas. A trajetória dos computadores quânticos será definida por engenheiros, físicos, matemáticos e formuladores de políticas públicas. Dependerá de avanços em correção de erros, em estabilidade de qubits e em algoritmos aplicáveis ao mundo real. Cada desafio é complexo, mas nenhum é necessariamente intransponível. E talvez seja essa a verdadeira narrativa. Não a ideia de uma resposta misteriosa proveniente de outro plano, mas a constatação de que desenvolvemos ferramentas capazes de manipular as estruturas mais fundamentais da matéria. Do domínio do fogo à eletricidade, da computação clássica à quântica. Cada etapa
transformou a civilização. No final, a pergunta mais relevante não é se há outro universo colaborando conosco, mas como utilizaremos o conhecimento que adquirimos. Aplicaremos essas tecnologias para enfrentar desafios globais, para melhorar a saúde, a energia, o clima, ou nos deixaremos levar por narrativas especulativas? Se dermos um passo além, percebemos que a transformação provocada pelos computadores quânticos não será apenas tecnológica, mas estrutural. Eles nos obrigam a redefinir o próprio conceito de informação. Em sistemas clássicos, a informação é binária e inequívoca. Um bit é 0 ou é 1. Em um processador quântico, porém, a informação existe como superposição, como uma combinação de possibilidades descritas por amplitudes complexas. Isso pode parecer puramente matemático, mas tem consequências práticas profundas. Problemas que hoje são considerados praticamente insolúveis devido à explosão combinatória podem, no futuro, tornar-se tratáveis. Pense, por exemplo, em problemas complexos de otimização, o fluxo de tráfego em megacidades, a distribuição eficiente de energia em redes elétricas inteligentes ou a coordenação de cadeias logísticas que atravessam continentes. Todos esses sistemas envolvem inúmeras variáveis interdependentes. Algoritmos clássicos frequentemente precisam recorrer a aproximações. Certos algoritmos quânticos podem explorar estruturas matemáticas específicas de maneira mais direta e eficiente. Isso não significa que todos os problemas logísticos se tornarão simples, mas amplia o conjunto de ferramentas disponíveis. Na pesquisa climática, simulações mais detalhadas de sistemas físicos complexos poderiam se beneficiar desse avanço. Interações moleculares, dinâmicas atmosféricas, processos de formação de nuvens. Muitos desses fenômenos têm, em sua base, efeitos quânticos. Um computador que opera segundo os mesmos princípios fundamentais da matéria pode modelar certos sistemas de maneira mais natural do que arquiteturas clássicas. Contudo, é essencial manter os pés no chão. Qubits são extremamente sensíveis a interferências externas. Pequenas vibrações, flutuações térmicas ou ruídos eletromagnéticos podem causar decoerência, a perda da delicada superposição que torna o cálculo quântico possível. Para contornar isso, pesquisadores desenvolvem sofisticados esquemas de correção de erros, nos quais um único qubit lógico é formado por múltiplos qubits físicos. Essa redundância aumenta a estabilidade, mas também eleva drasticamente a complexidade técnica. Apesar dessas dificuldades, o ritmo de avanço é notável. Diferentes abordagens competem entre si. Circuitos supercondutores, íons aprisionados, átomos neutros manipulados por lasers, qubits topológicos ainda em desenvolvimento. Cada arquitetura apresenta desafios distintos de escalabilidade e controle. O cenário global envolve universidades, startups e gigantes da tecnologia, todos buscando a mesma meta: transformar fenômenos quânticos frágeis em ferramentas confiáveis. Nesse contexto, a ideia de um eco misterioso ganha outra dimensão. Talvez o que realmente estejamos ouvindo não seja um sinal externo, mas o reflexo de nossa própria engenhosidade. Cada interferência medida, cada estado quântico preservado por frações de segundo a mais, representa um triunfo sobre limites técnicos que antes pareciam intransponíveis. Historicamente, grandes saltos científicos quase sempre vieram acompanhados de interpretações exageradas. Quando a eletricidade começou a ser compreendida, houve quem a associasse a forças místicas. Quando as ondas de rádio foram descobertas, surgiram especulações extravagantes sobre comunicação cósmica. Com a mecânica quântica, não foi diferente. Termos como entrelaçamento e superposição alimentaram tanto descobertas revolucionárias quanto narrativas fantasiosas. A diferença crucial está no método. A ciência não rejeita ideias ousadas. Pelo contrário, precisa delas, mas exige validação, repetição e coerência matemática. Se um fenômeno pode ser explicado por interferência construtiva dentro de um sistema quântico controlado, essa explicação deve ser priorizada antes de recorrer a hipóteses extraordinárias. Isso não diminui o impacto potencial da tecnologia. Pelo contrário, ressalta que o verdadeiro milagre é a própria compreensão das leis naturais. Manipular qubits significa lidar diretamente com equações que descrevem o comportamento fundamental da matéria. Estamos, em essência, transformando teorias abstratas
quânticas em dispositivos funcionais. O impacto social dessas máquinas também merece reflexão. Países que dominarem tecnologia quântica poderão ter vantagens estratégicas significativas, tanto econômicas quanto científicas. Investimentos em formação de especialistas, infraestrutura de pesquisa e cooperação internacional já estão moldando o cenário geopolítico da próxima década. Ao mesmo tempo, a democratização do acesso será um tema central. Assim como a computação clássica saiu de laboratórios militares e universidades para chegar a lares e bolsos, a questão será como tornar aplicações quânticas amplamente disponíveis. Talvez por meio de serviços em nuvem, talvez integradas a sistemas híbridos que combinem processamento clássico e quântico. No fundo, a jornada da computação quântica reflete algo profundamente humano: a busca por ultrapassar limites. O desconhecido sempre exerceu fascínio. Porém, a maturidade científica consiste em aceitar explicações naturais, mesmo quando elas parecem menos espetaculares do que nossas imaginações sugerem. Se algum dia olharmos para trás e identificarmos este período como o início de uma nova era tecnológica, será por causa de aplicações concretas, medicamentos mais eficazes, materiais mais sustentáveis, sistemas energéticos mais eficientes, não por causa de um eco enigmático interpretado fora de contexto. Talvez a maior lição seja esta: o universo não precisa ser misterioso no sentido sobrenatural para ser extraordinário. A mecânica quântica já é, por si só, uma das descrições mais bem-sucedidas e surpreendentes que a humanidade já formulou. Que possamos utilizá-la com responsabilidade, curiosidade e rigor. E assim, entre cabanas de madeira iluminadas por faíscas elétricas e laboratórios criogênicos repletos de cabos supercondutores, estende-se uma mesma linha histórica: a vontade de ouvir mais atentamente os sinais da natureza. Não para encontrar respostas místicas, mas para compreender, passo a passo, o tecido da realidade.